palavra de Deus para entregar na noite do dia de hoje para algumas pessoas que aqui estão. Nós estamos no primeiro mês, no mês de janeiro do ano de 2026. Um mês profético. E todo o ambiente profético é oportuno, eu preciso da sua atenção. Ele é propício para que se possa ouvir com maior clareza a voz de Deus. Você há de convir comigo. Há muito barulho. Você há de convir comigo, há muito ruído. Você há de convir comigo, há muita fala. Você há de convir comigo que nós estamos cercados e rodeados por muitas vozes. Vozes que muitas vezes carregam consigo medo, dor, morte, engano, paralisia, afronta, e que de alguma maneira vão nos impedindo de ouvir a voz certa. Repita após mim: a voz de Deus. Vozes que nascem, que sussurram com a intenção de impedir a promessa de Deus na minha, mas também na sua vida. Mas isso acaba hoje. Os seus dias estão contados. Na hora de agora, nós estamos e vamos calar cada uma dessas vozes. Repita após mim, diga assim comigo: silenciando algumas vozes. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 48. Assim diz o texto: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com uma funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que a pedra ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Diz o texto: assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. O texto continua e diz: Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram, fugiram, retrocederam. Até aqui. Eu vou precisar da sua atenção por alguns poucos minutos. Igreja, Davi, antes de enfrentar um gigante e vencê-lo, Davi teve que enfrentar outros gigantes que ninguém viu. Antes de vencer Golias em público, teve que vencer outros Golias no secreto. Aqueles gigantes que não aparecem através das lentes, mas que estão por detrás das cortinas, aonde não há plateia, aonde não há aplausos. Diga após mim: guerras silenciosas. Diga comigo: vozes internas. Diga comigo: inimigos invisíveis. Guerras e batalhas sendo travadas no campo das emoções. Guerras e batalhas sendo travadas no campo da alma. Houve uma guerra
que Davi teve que lutar, e não foi no vale de Elá, não foi no campo físico, não foi no terreno da exposição. Davi, antes de vencer o gigante do lado de fora, teve que vencer o gigante do lado de dentro. Antes de vencer as vozes que ecoavam daquele vale, teve que aprender a calar a voz que gritava dentro dele. A maior batalha enfrentada por Davi não foi contra Golias, mas contra aquilo que queria silenciar a voz de Deus no seu interior. Vozes que diziam: você é só um menino, você é incapaz, quem você pensa que é? Da onde você veio? Ouça o que eu vou te dizer para nunca mais você se esquecer. Deus nunca começou uma história com um homem a partir do seu tamanho, a partir da sua habilidade, a partir da sua origem, a partir da sua idade, mas a partir da aliança. O tamanho, a idade, a origem e a habilidade são insignificantes comparadas a um homem e uma mulher que caminham em aliança. Davi estava indo abraçar o seu propósito, e no caminho vozes se levantaram com a intenção de pará-lo. Vozes se levantaram com a intenção de não deixá-lo ir. Vozes se levantaram com a intenção de não deixá-lo ser. Vozes, preste atenção, que não vinham de Golias, mas que sussurravam, que emergiam dos lugares mais improváveis, mais sombrios, mais inóspitos. E é a respeito dessas vozes que eu quero pensar com você na noite do dia de hoje. Vozes que geram medo, vozes carregadas de afronta, vozes que geram prisões, vozes que te levam a um lugar de paralisia, vozes de terror, vozes de morte, vozes que estão aí, e por isso você não consegue avançar e abraçar o teu propósito, ir na direção da tua promessa, vivenciar o teu chamado. Mas eu volto a repetir na noite do dia de hoje: isso acaba agora, isso acaba hoje. A primeira voz que você precisa silenciar no ano de 2026, para viver o ano da aliança, é a voz do orgulho. Repita comigo: voz do orgulho. A voz que prefere manter a posição a obedecer a direção. A voz da soberba, a voz da altivez, a voz da vaidade. A voz do orgulho, ela é muito sutil, mas extremamente perigosa. Antes de Davi derrubar Golias, ele precisou aprender a derrubar o gigante do orgulho dentro dele. O texto nos diz que o pai de Davi o chama e pede para que ele vá ao campo de batalha, levar pão e trigo tostado para os seus irmãos. Mas acontece que a essa altura, venha comigo, não perca, a essa altura
altura, Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta, e agora estava sendo enviado pelo seu pai para o campo de batalha como um garoto de recado, um entregador de pão. Escute o que eu vou te dizer: Deus sempre vai testar a grandeza de um homem em tarefas que ninguém quer realizar. Eu vou dizer mais uma vez: Deus sempre vai testar a grandeza de um homem em tarefas que ninguém quer realizar. Você, servindo na produção, colocando o púlpito, tirando o púlpito, a voz do orgulho, você merece mais. Você, no parque, servindo de franelinha, isso não pode. Voz do orgulho. Você servindo no Kids, num lugar em que poucos te veem, você merece os holofotes. A voz do orgulho. Olha para mim: o que parece simples é prova, o que parece pequeno é preparação. Deus nunca vai entregar um gigante na mão de alguém que rejeita o comum, que menospreza o simples. Deus estava vendo Davi no ordinário, para só então lhe expor ao extraordinário. Davi entendeu algo. Me pergunte com muita veemência: o quê? Me pergunte mais uma vez: o quê? Que quem é grande demais para servir nunca estará pronto para reinar. Me pergunte mais uma vez: por quê? Porque antes da coroa vem a toalha, porque antes do trono vem a bacia. Davi, cheio da unção, ele não se rebela contra a ordem do pai. Davi, cheio da unção, não entra em crise por causa da direção do pai. Davi, cheio da unção, não questiona, não duvida, não bate boca, não debate. O texto vai nos dizer que ele se acorda de manhã, tira o pão do forno, prepara o cesto e diz: eu vou obedecer. Sabe o que Davi estava levando para os irmãos? Obediência. Davi não estava levando alimento para os irmãos, Davi estava levando submissão. Davi não estava levando comida para os seus irmãos, Davi estava levando fidelidade. A obediência de Davi ao seu pai Jessé o levou ao vale de Elá, e porque ele foi obediente ao seu pai, ele chegou mais perto da promessa. Porque ele foi obediente ao pai da terra, a sua obediência abriu o caminho para que ele pudesse viver o propósito do pai do céu. Tem gente que olha para você e diz que o que você está fazendo é irrelevante. Tem gente que olha para você e diz que o que você está fazendo é pequeno demais, é simples demais, é insignificante, é comum. Ei, Deus me trouxe na noite do dia de hoje para te dizer: eu estou vendo. Eu vou dizer mais uma vez: eu estou vendo. O Deus que viu Davi levar pão para o seu irmão foi o mesmo Deus que colocou Davi diante do gigante. O mesmo Deus que viu Davi servir foi o mesmo Deus que sustentou Davi na batalha. Deus honra no vale quem é fiel no caminho. Deus sustenta na batalha
quem foi obediente até a morte. Eu vou pregar na noite do dia de hoje nesse tom. Antes do gigante cair do lado de fora, Davi teve que vencer o gigante do orgulho do lado de dentro. Uma segunda voz que você precisa silenciar no ano de 2026 para viver o ano da aliança é a voz do medo. Repita comigo: a voz do medo. O texto vai nos dizer que Davi, ao chegar no campo de batalha, percebe que o exército de Israel estava com medo. Afinal de contas, já faziam 40 dias e 40 noites que eles ouviam a mesma frase sair da boca de Golias: dai-me um homem para lutar contra mim. Hoje eu desafio o exército de Israel. Por 40 dias o exército de Israel ouvia a mesma frase. Preste atenção no que eu vou te dizer. A voz do medo não só nos paralisa, como também tem o poder de contaminar tudo aquilo que está à nossa volta. O texto vai dizer que não só o exército de Israel estava com medo, mas também o rei de Israel estava assustado. Eles entraram numa zona perigosa. Me pergunte qual? Mais uma vez, qual? A do conformismo. Por 40 dias eles ouviram a mesma voz. E quando você ouve uma voz por muito tempo, ela começa a governar as tuas ações. Acontece que Davi, ao chegar no campo de batalha, ele não se conformou com aquele ambiente. Acontece que Davi, ao chegar no campo de batalha, ele não se acomodou àquela voz. Acontece que Davi, ao chegar no campo de batalha, ele não deixou aquela voz silenciar a promessa que Deus tinha colocado no coração dele. Enquanto Israel via um problema grande demais para vencer, Davi via um Deus grande demais para perder. Olhe para mim. Sem perceber, o medo vai gerando uma postura de acomodação. Sem perceber, o medo vai gerando no nosso interior um lugar de conformismo. Um exército altamente treinado, com armas, numeroso, foi levado para o lugar do medo. O texto vai nos dizer que todas as manhãs eles se levantavam, pegavam as suas armas, desciam no vale de Elá, ficavam enfileirados. À sua frente, no monte Ecrom, lá estavam os filisteus, e por detrás deles Golias, que vinha à frente, ameaçando, intimidando. E o exército do Deus vivo, por 40 dias e 40 noites, ouvindo aquela mesma frase, todos os dias eles voltavam para a tenda. No final do dia, qual era o resultado? Nenhuma vitória. Ou melhor, nenhuma derrota, mas também nenhum avanço. Porque o medo tem o poder de nos colocar no lugar do conformismo. E o conformismo não tem o poder de paralisar a promessa em nós, mas nos deixar estacionados em relação a ela. Todo mundo falava do problema, Lagoinha. Todo mundo sabia qual era a recompensa para resolver o problema, Lagoinha. Mas ninguém fazia nada. Até que Davi chega no campo de batalha. E naquilo que muitos enxergavam um problema, Davi enxergava uma oportunidade.
Porque é exatamente o que acontece com homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, aonde muitos estão vendo um problema, ele está vendo uma oportunidade. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso para querer derrotar o Senhor dos exércitos? A pergunta de Davi não visava obter informações, mas trazer resolução. Quem é esse incircunciso para querer afrontar aqueles que têm aliança? Um espírito de medo tomava conta do lugar. Um espírito de medo tomava conta daquele ambiente. Mas Deus me trouxe na noite do dia de hoje para te dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus me trouxe na noite do dia de hoje para dizer para essa igreja que Ele não te deu o espírito de covardia, Ele não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lagoinha, você não foi chamado para se contentar, se conformar e se acomodar. Deus te deu poder, autoridade e governo. Davi disse: quem é esse homem para me afrontar? Não. Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ei, está na hora dos teus gigantes começarem a ouvir a voz do teu Deus. Está na hora dos teus Golias começarem a saber que você tem uma aliança. E a aliança que você tem não é com qualquer um. A aliança que você tem é com El Shaddai. A aliança que você tem é com Todo-Poderoso, com aquele que é conhecido como o Senhor das Guerras. Davi não precisava se envolver naquela batalha, Mateus, porque Davi era apenas um entregador de pão. Acontece que quando você sabe o que você carrega aqui dentro, você não consegue se omitir. Quando você sabe o que você carrega aqui dentro, você não consegue se esconder. Quando você sabe o que você carrega aqui dentro, você não consegue retroceder, você não consegue parar. Quando você sabe o que você carrega do lado de dentro. Enquanto todo mundo está indo embora, fugindo, você está dizendo: até o último homem. Ai, meu Deus do céu, eu vou dizer para esse lado aqui. Enquanto todo mundo está fugindo, você está dizendo: até o último homem. Eu só saio daqui quando o último homem vier comigo. Enquanto todo mundo está fugindo, você está dizendo: até o último homem. Quando você sabe o propósito que você carrega, você não consegue ficar indiferente ao problema. O chamado gera ira santa. O chamado não permite neutralidade. A voz do medo diz assim: não vai. A voz do medo diz assim: te poupa. A voz do medo diz assim: não se arrisca. A voz do medo diz assim: para você se esconda. Agora a voz da coragem, a voz da presença olha para você e diz: foi para esse tempo que você nasceu. Eu estou contigo. Vai para cima, quebra tudo, arrebenta com a boca do balão. Eu estou contigo. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão,
O que amedronta alguns, para você vai te impulsionar. Deus não usa quem se esconde, Deus usa quem se apresenta. Eu vou tentar mais uma vez. Deus não usa quem se esconde, Deus usa quem se apresenta. Deus na noite do dia de hoje está dizendo aqui para algumas pessoas: vai, pelo amor de Deus. Deus está olhando para algumas pessoas aqui, dizendo: vai, vai, por favor, por favor, por favor, com muita delicadeza, toca no ombro do teu irmão e diz assim para ele: vai, 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 vai viver o teu melhor momento, vai viver o sobrenatural, vai viver o extraordinário, vai viver o impossível. Minha irmã, vai, minha irmã, minha irmã, vai. Na noite do dia de hoje, Deus está calando toda a voz do medo. Na noite do dia de hoje, Deus está enviando sobre esse recinto um espírito de coragem. E esse espírito de coragem está tomando a tua casa. E tudo aquilo que carrega o teu nome. O medo não vai mais governar as tuas ações. O conformismo não vai mais ditar como vai ser a tua história. Vai, 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 pelo amor de Deus, vai. Vai, 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 vai. Deus está empurrando algumas pessoas, vai. A terceira voz que você precisa silenciar no ano de 2026, em janeiro, é a voz da rejeição. Olhe para mim. Essa eu acredito que é uma das mais letais, uma das mais destrutivas. O texto vai nos dizer, no versículo de número 28, que Eliabe, ao perceber que Davi tinha chegado no campo de batalha, nunca se esqueça, Eliabe, irmão de Davi, ao perceber que ele tinha chegado no campo de batalha, e ao ouvir a sua voz, o recebeu com as seguintes palavras: por que você veio aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, Davi? Eu te conheço, Davi. Eu sei que você é presunçoso e que o teu coração é mau. Você veio aqui apenas para ver a batalha. Uma coisa é você ser chamado de mal por alguém que não conhece a tua história. Outra é você ser chamado de mal por alguém que come no prato que tu come, que senta na mesa que tu senta, que vive na casa que tu vive, sangue do teu sangue. Uma coisa é você ser chamado de presunçoso por alguém que está longe, por alguém que está do lado de fora. Outra coisa é você ser chamado de presunçoso por alguém que está do lado de dentro, muito perto. Alguém que no campo de batalha, em público, olha para você e diz: ei, você é presunçoso, você é arrogante, você é soberbo, você é atrevido. A verdade, olha para mim, é que Eliabe estava escarrando a frustração de não ter sido ele o escolhido.
Alguns dias atrás, o profeta Samuel tinha visitado a sua casa e ungido Davi rei, novo rei de Israel, na frente dos seus irmãos. Desde aquele dia, Davi deixou de ser irmão e passou a ser concorrente. Desde aquele dia, Davi deixou de ser da família e passou a ser uma ameaça. Escuta o que eu vou dizer para você na noite do dia de hoje. A voz da rejeição muitas vezes esconde a voz da inveja. Eu vou lavar a alma hoje. Como você não consegue suportar quem o outro se tornou, você prefere desqualificar. Você prefere desprezar. Escuta o que eu vou dizer. Todas as vezes que você der passos de relevância, sempre haverá pessoas que se levantarão com a intenção de te parar. A inveja está escrita na história desde o primeiro momento que ela foi feita. Um irmão matou o outro irmão porque não suportou o outro ter recebido o elogio que ele gostaria. Caim matou Abel por inveja. Muitas vezes você vai ser rejeitado, invejado, desqualificado, desprezado por gente de longe, mas muitas vezes você vai ser desprezado e rejeitado por gente de perto, muito perto. O próprio Cristo, falando a respeito de Judas, ele vai dizer: aquele que põe a mão no prato comigo, esse há de me trair. Aquele que eu investi 3 anos e meio da minha vida, aquele que conhece o meu coração mais do que qualquer outro. Se até Jesus teve que passar pelo vale da rejeição, prepare-se, porque com você não vai ser diferente. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: para toda rejeição, para todo menosprezo, para toda diminuição, para toda inferioridade, há um Deus que olha para você assim como olhou para Davi e diz: eu escolho você, eu fico com você. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. O agressor sempre, minha irmã, vai usar a arma da desqualificação para te inferiorizar. Davi, você deveria estar cuidando das ovelhas. Você é um irresponsável. O agressor. Davi, você deveria estar no deserto. Você está aqui, você é um desertor. A voz do agressor. O que Eliabe não sabia, e eu vou contar para você, é que Davi, nessa matéria, ele já tinha graduação, especialização, mestrado, doutorado, porque dias atrás ele foi rejeitado pelo seu próprio pai, a ponto do profeta dizer para Jessé: cadê? Acabaram-se os teus filhos? Não tem mais um? Sabe qual foi a resposta de Davi? A voz da rejeição, verso 30. Então Davi desviou de Eliabe. Irmão, pega essa chave, porque eu só vou pregar essa mensagem hoje, nunca mais eu volto a pregar. Pega essa chave. Davi entendeu que aquela voz não merecia atenção.
Davi percebeu que não deveria descer no nível da inveja, que não deveria descer no nível da rejeição. Davi priorizou preservar o seu coração. Davi não fugiu, Davi continuou. Eu vou dizer mais uma vez para que alguém possa me ouvir na noite do dia de hoje: Davi não fugiu, Davi continuou. O maior cala-boca que você pode dar na voz da inveja é desviar. O maior cala-boca que você pode dar na voz da rejeição é não responder. Ei, igreja, não perca o seu tempo batendo boca com Eliabe. Você tem um gigante para derrubar. Siga, avance, vá para cima, prossiga. Eu não sei quais são os teus Eliabes, mas eu te peço, por favor, não perca mais um segundo do seu tempo tentando se justificar, argumentar com gente que só quer calar o teu chamado. Fala para esse irmão que está do teu lado, diz assim para ele: meu irmão, não deixe Eliabe silenciar a voz do teu chamado. Não gaste tempo tentando convencer gente que quer calar o teu propósito. Não perca nem um segundo do teu dia com pessoas que só querem silenciar aquilo que Deus colocou no teu coração. Me ajuda só mais uma vez. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele: meu irmão, você tem um Golias para derrubar. Vai para cima, vai para frente. Eu tô contigo. Não fica dando trela para Eliabe, não fica batendo boca com Eliabe, não fica se justificando para Eliabe. Eliabe são todos aqueles que decidem não celebrar o que Deus está fazendo na tua vida. Eu não sei se eu falo. Por sua conta e risco, quem perde tempo com Eliabe está perdendo a oportunidade de estar cortando a cabeça de Golias. Quem perde tempo batendo boca com Eliabe está perdendo o tempo de viver o seu propósito. Posso te dar um conselho? Sim ou não? Desvie de quem quer te parar, por favor. Posso te dar um conselho? Desvie de quem quer te distrair, por favor. Posso te dar um conselho? Desvie de quem quer só te desqualificar. Existem vozes que não merecem a tua atenção. Existem vozes que não merecem resposta. O teu futuro depende de tudo aquilo que você aprende a ignorar. Eu vou dizer mais uma vez: o teu futuro depende de tudo aquilo que você aprende a ignorar. A pastora acabou de dizer: deixa os teus frutos falarem por você. Já estou indo para o final. Eu já estou indo para o final. A quarta voz, deixa eu pregar, minha irmã, pelo amor de Deus. A quarta voz que você precisa ouvir em janeiro de 2026, que você não pode ouvir, é a voz da comparação.
A voz da comparação é perigosa, porque ela não, como eu vou dizer, porque ela não te, oh meu Deus, calma, tá vindo, porque ela não te, estou no segundo culto, pelo amor de Deus. A voz da comparação é perigosa, sabe por quê? Porque ela não te ataca, ela te convence. A voz da comparação, ela diz, é o melhor, ela tenta te medir através do tamanho do outro. Ela faz com que você não fique satisfeito com a maneira que Deus te fez e com aquilo que Ele te entregou. A voz da comparação olha para você e diz: ei, Ele tem, você não tem. Ele é e você não é. A voz da comparação tenta roubar o teu valor. A voz da comparação tenta diminuir quem você é. O texto, porque eu estou na Bíblia, no versículo de número 33, Saul, ele vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, você não pode lutar contra esse filisteu, você é só um menino, e ele é um guerreiro, Davi. Em outras palavras, Saul estava dizendo: você não se encaixa, você não se enquadra, você não pode, você não consegue, você não serve, você é incapaz, Davi. Presta atenção no que eu vou dizer. A voz da comparação, ela não te destrói de uma vez, ela vai te descaracterizando até o dia que você desiste de ser quem Deus estabeleceu que você seria. Você não é capaz, você é jovem demais, você é velho demais, você não tem currículo, você não tem sobrenome. Qual é a sua origem? A voz da comparação tem por objetivo te tirar da guerra antes mesmo dela começar. Você não pode, não vai, você não consegue, não entra. Saul mede Davi a partir da métrica do homem. Saul julga Davi a partir da lógica humana. Saul avalia Davi a partir daquilo que ele está vendo. Só tem uma coisa: Saul esqueceu que Deus não vê como o homem vê, que Deus não olha como o homem olha, que Deus não enxerga como o homem enxerga. O homem olha para a aparência, mas Deus enxerga o coração. Resposta de Davi, a voz da comparação: o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse filisteu. Pega na mão da pessoa que está do teu lado assim para ela. Agora diz assim para ela: minha irmã, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse filisteu. Alguém precisa ouvir isso. O mesmo Deus que te livrou no passado vai te livrar no presente. Você não precisa da armadura de Saul. O mesmo Deus que te livrou ontem vai te livrar hoje. Você não precisa da armadura de Saul. O mesmo Deus que te livrou de mesas que caviam trama, emboscada, cilada, é o mesmo Deus que está confundindo os teus inimigos hoje. Você não precisa da armadura de Saul. O que é que Saul faz? Tenta ajudar. Posso dizer? Vou falar com todo jeitinho. Cuidado
muito cuidado com algumas ajudas. Existem ajudas que na verdade carregam em si um disfarce. São como freios, são como pesos, são como enganos, são como limitadores. Saul diz: Davi, usa a minha armadura. Ou seja, Davi, para você vencer tem que ser no meu padrão. Para você vencer, Davi, tem que ser no meu parâmetro. Para você vencer, Davi, tem que ser na minha régua. Nem toda armadura é para você. Eu vou repetir, eu vou reiterar: nem toda armadura é para você. Saul tentou resolver um problema espiritual com uma solução humana. Volto a dizer: nem toda armadura é para você. Você não precisa da armadura de Saul para ser feliz. Você não precisa da armadura de Saul para vencer. Você não precisa da armadura de Saul para avançar. Você não precisa da armadura de Saul para viver. Avisa para essa pessoa que está do teu lado, esse desavisado. Avisa para ele assim, fala: meu irmão, fala bem, meu irmão, não dê ouvidos a Saul. Você tem uma promessa linda para viver. Você tem uma promessa linda para viver. Não dê ouvidos para Saul. Você não precisa da armadura de Saul. Davi devolve a armadura e pega o seu cajado, 5 pedras. Repita comigo: 5 pedras. 5 pedras e o seu alforje. Escuta. O que você tem no teu alforje é mais poderoso do que tudo aquilo que Saul poderia te dar. Eu vou mais uma vez. O que você tem no teu alforje, algumas pessoas estão entendendo. Eu estou no meio de pessoas espirituais. O que você tem no teu alforje é mais poderoso do que tudo aquilo que alguém poderia te dar. Se é para Jesus, ajuda a minha irmã, pelo amor de Deus. Um parênteses aqui para a gente ir para casa. O pastor de ovelha, presta atenção, ele carrega consigo um cajado e um alforje. O alforje do pastor, presta atenção, eu creio que vai servir para poucas pessoas aqui. O alforje do pastor serve para guardar os seus recursos, as suas provisões, os seus alimentos. Para Davi colocar 5 pedras no seu alforje, ele precisava estar vazio. Sabe por que o alforje de Davi estava vazio? Para que ele pudesse viver a promessa. Sabe por que aquilo que você tem pedido, Deus ainda não te deu? Porque Ele sabe que no dia que Ele te der esse dinheiro para você fazer aquela viagem, você vai se distanciar do teu propósito. Você vai se distanciar da tua promessa. É Deus que esvaziou o teu alforje para não te perder, para não te deixar ir. Foi Deus. Foi Deus que esvaziou o teu alforje para não ver a tua família na lama, para não te ver longe da tua família, da tua casa.
Presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Eu preciso é da presença comigo. Eu não preciso da armadura, eu preciso da presença. Eu preciso da pessoa do Espírito Santo, eu preciso da presença. Oh meu Deus, há uma glória, há uma glória, há uma glória. Davi sabia, olhe para mim, eu vou terminar aqui. Davi até poderia ser bom de mira, mas Davi sabia que uma pedra não era capaz de derrubar um gigante de 3 metros. Você e eu precisamos é da presença. Você e eu precisamos é da unção. Porque é a unção que nos faz viver o sobrenatural. É a unção que nos faz caminhar por meio do Espírito Santo. É a unção que nos faz desfrutar do... É a unção. Se coloque de pé. É a unção. Davi sabia que 5 pedras não eram capazes de derrubar um gigante, mas a presença sim. Davi sabia que 5 pedras não eram capazes de silenciar a voz do orgulho, mas a presença sim. Davi sabia que 5 pedras não poderiam calar a voz do medo, mas a presença sim. Davi sabia que 5 pedras não poderiam silenciar a voz da comparação, mas a presença sim. A presença. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: a presença tem o poder de calar todas as vozes. A guerra vai começar. Golias o insulta. Davi, com uma funda na mão, olha para aquele gigante e diz: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor. No nome, eu vou dizer até ficar rouco. No nome, no nome, no nome, no nome, eu vou contra você no nome do Senhor. Abra sua mão. Abra sua mão. Você que acredita em ato profético. Você que acredita em ato profético, abra sua mão. Agora. Agora. Abra sua mão. Enquanto você abre a sua mão, nutra dentro de si uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É mais do que suficiente. Abra sua mão. Nesse momento, Deus está colocando na tua mão uma pedra. Continue com a mão aberta. Deus está colocando na tua mão uma pedra. É só para quem acredita em atos proféticos. É só para quem acredita no sobrenatural. Abra a sua mão.
Agora repita comigo essas frases. Diga assim comigo: hoje eu silencio a voz do orgulho. Hoje eu silencio a voz do medo. Hoje eu silencio a voz da rejeição. Hoje eu silencio a voz da comparação. No 3 você vai jogar a pedra. No 3 você vai jogar a pedra. 1, 2, 3. Joga essa pedra. Joga essa pedra. Joga essa pedra. Joga essa pedra. Joga. Mais perto da glória, Meu Deus. mais perto da Meu Deus. morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Aleluia. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte Sobe. que muitos desistiram, e vou ficar lá Meu Deus. até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Nesse momento Deus está calando a voz do medo. Nesse momento Deus está calando a voz da inferioridade. Nesse momento Deus está calando a voz da vergonha. Nesse momento Deus está calando a voz da afronta, a voz da calúnia, a voz da difamação, a voz da injúria, a voz da mentira. Nesse momento Deus está calando a boca do inferno. Por muito tempo você teve que caminhar ouvindo a voz, essa voz, a voz que te dizia: você não pode. Da onde você veio? Quem você pensa que é? Por muito tempo você teve que caminhar guiado pela voz da intimidação, da ameaça. Por muito tempo na minha vida, a voz da rejeição me colocou em um quarto escuro e sobre uma cama fria. Até o dia que, com 14 anos de idade, a presença do Senhor me tomou e mudou a minha história, me tirou daquele quarto e daquela cama. A voz da rejeição que me dizia: fica aí, você não vai, você não pode, você é um esquecido mesmo, eu não te reconheço, fique aí, aí é o seu lugar, aí é o seu lugar onde ninguém te vê. Aí, por muito tempo,
A voz da rejeição me aprisionou. Hoje não há dor, não há crise, não há trauma, só há cicatrizes para mostrar que o meu Senhor venceu, que o meu Senhor venceu, que o meu Senhor venceu, que o meu Senhor venceu. Com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar e tu me tirar o medo. Que a tempestade é você, chuva e o vento forte é você. E a porta aberta é você. É tudo sobre você. Eu queria convidar na noite do dia de hoje, talvez não sejam muitas pessoas, mas seja exatamente as pessoas que Deus estabeleceu, que seria o dia que Ele iria calar, silenciar vozes que te aprisionaram até aqui, vozes que te confundiram até aqui, vozes que te inferiorizaram até aqui, vozes que roubaram o teu valor até aqui. Já tem gente vindo. Vozes que roubaram a tua alegria até aqui, vozes que roubaram a tua felicidade até aqui, vozes que roubaram a tua satisfação até aqui. Muita gente já começou. Eu não sei você, mas se necessário for, eu vou descer, porque eu também preciso ouvir o Senhor. Corre, 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 porque vai faltar lugar. Corre. Toda voz do medo está perdendo força agora. Vozes que dizem assim: você já passou da idade, você não casa mais, na tua família tudo dá errado, só tem divórcio na tua família, não deu certo com teus pais. Não, essa voz é silenciada hoje, porque esse ciclo termina agora, esse padrão termina hoje. Corre pro altar, corre pro altar. Vozes que dizem assim: na tua família todo mundo quebra, na tua família é um ambiente de falência, bancarrota, todo mundo quebra. Essa voz cessa hoje. Esse padrão, esse parâmetro termina agora. Com você vai ser diferente, porque em nome do Senhor, em nome do Senhor, é em nome dEle. Muita gente, por favor, deixa passar. Deixa passar, porque eu sei o que é isso. Existem vozes que nos impedem de viver as promessas de Deus. Davi teve que aprender a se desviar de Jessé, o seu pai, se desviar de Eliabe, o seu irmão, do exército de Israel que estava com medo, e de Saul, o seu rei, e no final de Golias, o seu intimidador, para poder viver a promessa. Todas as vezes quando nós olhamos para essa história, só nos lembramos de Davi cortando a cabeça de Golias. Mas antes de cortar a cabeça do gigante, ele teve que tratar os gigantes do lado de dentro. E sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos vencer lá fora, mas aqui dentro está tudo quebrado, aqui dentro está tudo destruído, aqui dentro está em frangalhos. Deus está te dando a oportunidade na noite de hoje de consertar do lado de dentro, para que você possa viver, vencer do lado de fora, mas primeiro é aqui dentro. Muita gente correndo para o altar. Pessoas que foram rejeitadas na infância, pessoas que foram traídas, pessoas que foram desacreditadas, pessoas que viram
portas sendo fechadas por pessoas das quais ela mais amava. Deus está te trazendo nesse altar na noite de hoje para tratar internamente essa voz, para que você possa viver, desfrutar, ir na direção da tua promessa. Deus quer tratar primeiro do lado de dentro. Meu Deus do céu, o que o diabo tem feito aqui dentro, gente, o que o inferno tem feito nas nossas emoções, na nossa alma, o que o inferno tem feito, e a gente vai dando autoridade para ele, a gente vai deixando. Não, hoje não, hoje não. Toda voz da rejeição, cale-se agora. Toda voz da intimidação, cale-se agora. Toda voz do medo, cale-se agora. Toda voz do conformismo, cale-se agora. Toda voz da acomodação, cale-se agora. Toda voz de afronta, cale-se agora. Agora! 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 Não fique dando atenção e ouvidos a vozes que querem te distrair do teu alvo, do alvo que Deus estabeleceu, da tua vida, da tua promessa. Não fique dando ouvidos, por favor, por favor. Ei, não perde tempo debatendo com gente que não se importa com você, que não conhece a tua história. Não perca tempo. Você nasceu para cortar a cabeça de Golias. Vai cortar a cabeça de Golias e para de perder tempo. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Muita gente deixando aqui no altar. Deixa no altar, deixa no altar. Você não vai voltar para casa carregando essa voz. Você não vai voltar para casa carregando essas memórias. Você não vai voltar para casa carregando esse selo que foi estabelecido sobre. Não! Não! Você não vai se adaptar. Você não vai se acostumar. Não! Não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo. Por muito tempo uma voz queria te calar, e por pouco ela não conseguiu. Mas hoje tu estás aqui para testemunhar que naquela manhã a voz de Deus ecoou mais forte dentro de você.
essa voz está sendo removida. Eu estou falando de forma espiritual. Na noite de hoje, essa voz está retrocedendo. Na noite de hoje, essa voz está recuando. Na noite de hoje, essa voz está fugindo. Até aqui ela ditou como seria o teu futuro. Até aqui ela ditou como seria a tua vida. Mas a partir de hoje, ela não governa mais. Ela não dita mais. Ela não guia mais. Ela não governa mais. Não mais. Muita gente recebendo. Isso mesmo, irmã. Isso mesmo. Muita gente recebendo. Cristo vive em mim. Aleluia. Você que está aí não veio para o altar. Cristo. Existem vozes. Aleluia. Existem vozes que tentam nos impedir e silenciar a voz de Deus. Gritam mais alto, ecoam mais alto. Mas Deus foi muito claro conosco nesse domingo. Essas vozes, elas não vão mais sentar na nossa mesa. Elas não vão mais acessar a nossa vida. Por favor, me ouça. Elas não vão mais colocar os seus dois pés dentro da nossa casa. Não mais. Não mais. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Pai, no nome de Jesus, na noite do dia de hoje, nós selamos essa palavra. Cada irmão e cada irmã que entrou por aquelas portas sairão desse lugar, não mais ouvindo a voz do medo, não mais ouvindo a voz da rejeição, não mais ouvindo a voz da vergonha, não mais ouvindo a voz da calúnia. Sairão daqui ouvindo tão somente a voz do Senhor. Eu queria muito que nesse momento você fizesse uma oração comigo. Todos nós. Eu fiz essa oração quando eu tinha 14 anos de idade. E essa oração teve o poder de me tirar do quarto do vale da rejeição. Essa oração mudou a minha história. Cuidado, ela é perigosa. Ela é perigosa. Porque ela te transforma de dentro para fora. Ela te muda, ela te regenera. Ela muda o teu foco, as tuas prioridades. Ela muda tudo isso. Você está disposto? Você está disposto ainda em janeiro de 2026 sair desse salão para viver as promessas de Deus, para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus? Você está disposto? Você está disposto a silenciar algumas vozes que até o dia de hoje guiavam a tua vida? Então coloca a mão no teu coração e faça essa oração junto comigo, dizendo: Jesus, Jesus, na noite de hoje eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu só vou ouvir a tua voz. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a tua vida para Jesus. Pastor, até aqui essa voz me guiou, me conduziu, me prendeu, me enganou, me confundiu. Mas a partir dessa noite eu vou ouvir e viver a voz do Senhor. Você que fez essa oração, eu vou contar de 1 até 3 e você vai levantar a mão para o alto.
Deus te trouxe na noite de hoje para mudar a tua história, te fazendo ouvir a voz dele. Você crê? 1, 2, 3, levanta a mão para o alto. Não, levanta a mão para o alto. Você que está entregando a tua vida, você que está voltando para os caminhos, você que quer ouvir de forma clara e audível a voz do Senhor. Você que levantou as mãos, continua com a mão levantada, deixa eu ver. Posso fazer um pedido para você que está com a mão levantada? Sai do teu lugar, mas vem correndo, minhas irmãs. Pede licença para quem está do teu lado e vem correndo. Isso, você que está com a mão levantada, vem correndo. Ei, pelo amor de Deus, agora você vai vir. Você que levantou a mão, vem. Vem, isso ali, traz ela. Aqui, traz aqui a família. Vem, isso, você que está com a mão levantada, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.